Vamos ouvir a Sutra Sagrada. É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas as palavras: seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora dessa verdade ser revelada à humanidade toda. Volva os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das escrituras Seitinoye e conhecimento da verdade. Surge agora a Seitinoye. Perante a humanidade, como os 7 candeeiros que profetiza Apocalipse, aquele que recebe a luz da verdade através destes candeeiros aniquila os 3 males, pecado, doença e morte, que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do jardim do Éden, citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos, pecado, doença e morte. Receba aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Revelação Divina de 15 de janeiro de 1931. Que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que Deus nos guie, que Deus nos dirija para todos sempre. Amém. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas as palavras: seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora dessa verdade ser revelada à humanidade toda. Volva os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das escrituras Seitinoye e conhecimento da verdade. Surge agora a Seitinoye. Perante a humanidade, como os 7 candeeiros que profetiza Apocalipse, aquele que recebe a luz da verdade através destes candeeiros aniquila os 3 males, pecado, doença e morte, que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do jardim do Éden, citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos, pecado, doença e morte. Receba aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Revelação Divina de 15 de janeiro de 1931. Que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que Deus nos guie, que Deus nos dirija para todos sempre. Amém.
Vamos ouvir a Sutra Sagrada. É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas as palavras. Seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora dessa verdade ser revelada à humanidade toda. Volva os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das Escrituras Seitinoye e conhecimento da verdade. Surge agora a Seitinoye. Perante a humanidade, como 7 candeeiros que profetiza Apocalipse, aquele que recebe a luz da verdade através destes candeeiros aniquila os 3 males, pecado, doença e morte, que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do jardim do Éden, citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos, pecado, doença e morte. Receba aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Revelação Divina de 15 de janeiro de 1931. Que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que Deus nos guie, que Deus nos dirija para todos sempre. Amém. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas as palavras. Seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora dessa verdade ser revelada à humanidade toda. Volva os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das Escrituras Seitinoye e conhecimento da verdade. Surge agora a Seitinoye. Perante a humanidade, como 7 candeeiros que profetiza Apocalipse, aquele que recebe a luz da verdade através destes candeeiros aniquila os 3 males, pecado, doença e morte, que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do jardim do Éden, citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos, pecado, doença e morte. Receba aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Revelação Divina de 15 de janeiro de 1931. Que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que Deus nos guie, que Deus nos dirija para todos sempre. Amém.
Vamos ouvir a Sutra Sagrada. É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas as palavras: seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora dessa verdade ser revelada à humanidade toda. Volva os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das escrituras Seitinoye e conhecimento da verdade. Surge agora a Seitinoye. Perante a humanidade, como 7 candeeiros que profetiza Apocalipse, aquele que recebe a luz da verdade através destes candeeiros aniquila os 3 males: pecado, doença e morte, que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do jardim do Éden, citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos: pecado, doença e morte. Receba aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Revelação Divina de 15 de janeiro de 1931. Que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que Deus nos guie, que Deus nos dirija para todos sempre. Amém. Vamos ouvir a Sutra Sagrada. É chegada a hora, agora todos os doentes podem se levantar. É chegada a hora em que a doença já não existe para ti. 2000 anos, Cristo curou doentes que se achavam à distância com apenas as palavras: seja-te feito conforme a tua fé. E é chegada a hora dessa verdade ser revelada à humanidade toda. Volva os olhos para os fatos nos quais doentes, mesmo à distância, se curam com a simples leitura das escrituras Seitinoye e conhecimento da verdade. Surge agora a Seitinoye. Perante a humanidade, como 7 candeeiros que profetiza Apocalipse, aquele que recebe a luz da verdade através destes candeeiros aniquila os 3 males: pecado, doença e morte, que tem torturado a humanidade desde a sua expulsão do jardim do Éden, citada no Gênesis. Quando se aproxima a luz, desaparecem as trevas. Quando se aproxima a verdade, extingue-se as ilusões. Extintas as ilusões, desaparecem seus frutos: pecado, doença e morte. Receba aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Revelação Divina de 15 de janeiro de 1931. Que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine, que Deus nos guie, que Deus nos dirija para todos sempre. Amém.
Sutra do Lótus, capítulo 25. A universalidade do Bodhisattva atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder da sabedoria do Bodhisattva atenta às vozes do mundo pode salvar totalmente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria. Em nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas. Uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bodhisattva, atenta às vozes do mundo, que todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado, não deve ter dúvidas nem por um instante. Bodhisattva atenta às vozes do mundo, que possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-nos com vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realizo, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através do Seitinoye para indicar o caminho dos céus e da terra. Protegei-nos, 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 iluminai-nos, libertai-nos. Amém. Vamos realizar hoje a Sutra Sagrada. Os 5 sentidos do homem não veem senão o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódoas da ilusão. Eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero. Vi que o mundo da matéria nada mais é do que a sombra. Vi também que o homem é luz emanada de Deus. Vi também que o corpo é apenas sombra da mente. A matéria nada mais é que a sombra e mutação, semelhante à sombra correntia do caleidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a considereis realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, é homem Deus, é espírito eterno, indestrutível e imortal, e não é máquina feita de matéria, nem é a matéria pré-existente em que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é, antes, sombra do espírito, produto da mente. Assim,
como o casulo é produto do bicho da seda. Não é no casulo pré-existente que se aloja o bicho da seda. O bicho da seda é que, expelindo o fio, constrói o casulo e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real é vida e espírito, tece o casulo de carne com os fios da mente, e nele instala a si próprio e o seu espírito. Somente então o Verbo se faz carne. Sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda, portanto que a carne não é o homem, e não passa de casulo do homem. Em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça voo, como inseto adulto, o homem também rompe o casulo da carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece. A vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podereis modificar Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Nesse momento, a vida romperá o casulo de carne e ascenderá a um mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida. Jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical. Caem pétalas, não se sabe de onde, como que glorificando as vontades e verdades pregadas pelo anjo. Sabemos, então, que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo está conosco. E quando rompemos o casulo, quando saímos desse corpo de carne, entraremos na glorificação divina, na luz eterna dos céus e sentiremos o amor universal. Somos todos um. Somos a luz, somos a essência, somos a elevação, somos o amor verdadeiro e nada interfere. Luzes, pétalas brilhantes vão caindo sobre nós, trazendo uma energia vibrante para que possamos fluir no mundo de fora. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Renovar nossos caminhos, fortalecer nosso destino e sentir que a vida é infinita e que desta forma estaremos abertos a um nível superior. Vamos hoje ler a Sutra Sagrada, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo, Namu-myo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento, ó Flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó Flor do Rei das Constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Libertai-nos, Pai, libertai-nos, Pai, libertai-nos, Pai, de todas as amarras, de todos os liames, de todos os tentames, de todas as energias contrárias ao bem, ao amor e à verdade. Assim é, assim será por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Vamos ler agora a Sutra Sagrada. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas, inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Concentremos-nos em Buda, na força infinita do universo, nos seres de luz, e vamos fazer nossos pedidos. Assim é, assim será por direito divino. Tenhamos a libertação, a luz, a paz e a consciência superior. Namastê. Vamos realizar hoje a Sutra do Lótus, capítulo 20, Bodhisattva Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram as suas forças transcendentais. A todos ele guiava e orientava, seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome Prezador. Nessa época, monges e monjas, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Prezador procurou-os por várias vezes e lhes dirigiu a palavra. Jamais vos demonstrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo, as pessoas demonstraram desprezo a Maria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superados seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra. Os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente este sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por este Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente, tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas, que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas que estão reunidas diante de mim, nessa assembleia, para ouvir a pregação do ensinamento, não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mais os monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvirem e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra.
Somente após ter corrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir este sutra do Lótus. Somente após ter corrido incontáveis miríades de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação deste sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrarem os Budas e rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Medite, ilumine-se pelo poder do amor, da vida, da alegria, da saúde. Inspira, expira e ouve esse sutra 3 vezes, relaxando bem o corpo. Namastê. Bom dia a todos, somos da Casa de Lakshmi. Hoje vamos realizar a Sutra Sagrada. Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo, Namum Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, inspirando-os a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, eu os impeço de me verem. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houverem seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-me, lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim e os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques e jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruído pelo fogo, repleto de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrasados por suas causas negativas, vivem mensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento, então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado, tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrer, embora continuasse vivo, nunca diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar,
tornar-se-ão arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas? Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que a força da divina esperança da divina luz esteja conosco por toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos. Hoje vamos realizar o Shisokan, Sutra de Lótus, Sutra do Lótus Sagrado, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que a força da divina essência esteja conosco, com todos os seres do universo. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente esse sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Que a força da divina essência esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres do universo, por toda a eternidade, por toda a eternidade, por toda a eternidade. Amém. Vamos fazer a leitura agora da Sutra Sagrada. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. O portão da sabedoria é difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem ensinamentos sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado, através de inúmeros ensinamentos e exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando-os de seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihatsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançaram plenamente este ensinamento sem precedentes. Ó Sharihatsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihatsu, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihatsu. Não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua
substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências e, em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos erga, nos ilumine, nos proteja, libertando-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Meditemos. Que a força da divina essência de Jesus esteja conosco por toda a eternidade. Namastê. Bom dia a todos, somos da Casa de Lakshmi e hoje vamos realizar a Sutra Sagrada. Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva de excelência universal. Se há ilusões no sentido da visão e os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer. Como um símil tolo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter autocontrole, pratica com afinco a compaixão e a benevolência, e pensando na genuína tranquilidade do ensinamento, liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um ciúme inquieto que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa e manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos, então todos os empecilhos kármicos se dissolverão. A luz da sabedoria como um orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres da terra e fora dela. Namastê. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós, por toda a eternidade. Amém. Hoje vamos realizar um capítulo da Sutra Sagrada. Sutra do Significado Imensurável. Capítulo 3, as 10 virtudes. Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo, Namum-myo Horenkyo. Assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo e alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram.
a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tiram a vida de outros seres, o contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade, através da meditação, nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, e o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental deste sutra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a força da luz, do amor, da verdade, da justiça nos envolva plenamente, nos libertando aqui e agora para sempre de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Ouça a Sutra e medite. Que a luz, a paz, a saúde, o amor, a alegria, a aventura de ser, de existir, nos renove. Renove nossas vidas e o nosso coração. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos desvairados e as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para nos dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Que a luz infinita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, esteja com todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Que a luz infinita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja comigo, esteja com você, e seja com todos os seres da terra e fora dela. Que a força de Deus, que a força da luz, que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão, da elevação espiritual venha a nós, venha a nós, venha a nós. Do irreal para o real, da escuridão para a luz, da morte para a imortalidade. Assim é, assim será para mim, para todos os seres, para todos os seres, para todos os mundos, para todo o universo.